Agora deu? Alô, alô? Então vamos continuar. Nosso tema de hoje é a fé que remove montanhas. Mas antes da gente iniciar, é hora de a gente primeiro agradecer a cada um de vocês do Centro Espírita Irmã Sheila que nos convidou e a Jesus que permite que os nossos corações se unam em oração e em aprendizado e aos amigos espirituais que com certeza estarão nos... E a Jesus... Gente, o que está havendo aqui? Acenar, eu não sou... Tá indo agora, gente? Dá algum toque para mim aí, por favor. Jesus, o que eu faço aqui? Bem, eu vou continuar falando sobre a fé que remove montanhas e explicando que a fé, muitas vezes a gente pensa que fé é simplesmente acreditar, que fé é simplesmente ter certeza de alguma coisa. Mas isso é apenas o início da fé. É apenas o início da fé. Porque fé, gente, é muito, mas muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente é crer, muito mais que simplesmente acreditar. A palavra fé tem início lá na sua raiz, lá no Antigo Testamento, onde foi escrito em hebraico. Com o passar do tempo, quando chegou o Novo Testamento, quando chegou Jesus, já a Bíblia começou a ser escrita em grego. E do grego, o Novo Testamento foi traduzido para a língua latina, para o latim. E então, o latim é que deu origem às principais línguas de todo o mundo, e inclusive o português que nós falamos. E fé em latim, gente, significa fides. Fides, F-I-D-E-S. E dessa raiz, desse fides, é que vem a palavra fidelidade. De fides vem fidelidade. Vamos começar a juntar fé, fides e fidelidade. Eu acredito que não tem jeito, é impossível eu pensar em fé, fidelidade, sem antes pensar em relacionamento. É impossível. Então, quando a gente afirma eu tenho fé, eu não estou falando em acreditar simplesmente, crer simplesmente. Porque acreditar é um pressuposto. Por exemplo, eu acredito que Deus existe. E acredito que todos nós que estamos reunidos agora com o coração irmanado a Jesus, a gente tem certeza, a gente crê que Deus existe. Mas será que simplesmente eu acreditar na existência de Deus significa fé? Eu acredito em Deus, e daí? Há um Criador, o princípio de tudo. Está lá no Livro dos Espíritos, a questão número 1, razão primária de todas as coisas. Eu acredito, eu olho o firmamento, olho o mundo que eu vivo e tenho certeza que nada disso pode ter sido criado sem uma inteligência por trás disso. E uma inteligência superior e absoluta. Mas e daí? Eu acredito nisso, acredito em Deus, simplesmente acreditar, ter fé, o que adianta? Fé é simplesmente acreditar. Fé, relembrando, é derivado de fides, fidelidade. E a virtude fé, essa virtude da fé, tem tudo a ver com fidelidade. E a gente só consegue ser fiel quando existe, quando há um relacionamento. Eu, Eduardo, só posso ser fiel a Deus e Deus a mim se eu e ele
nos relacionarmos. Se eu e Deus nos relacionarmos. Simplesmente crer em Deus, se eu não me relaciono com Deus, não é fé. Não existe fidelidade. E muitos de nós, temos imensa dificuldade no relacionamento. Porque, a princípio, a gente quer que a pessoa seja uma extensão da gente mesmo. Essa pessoa tem que ser uma extensão de mim mesmo. Como é possível essa pessoa, essa outra pessoa, que ela não goste do que eu gosto? Tem gente que acha que é um absurdo as pessoas não gostarem do que elas gostam. Isso é um absurdo. A gente não consegue entender uma pessoa que não tem a mesma opinião da gente. E muitos falam, isso é inadmissível, isso não é possível. E olha que aqui nós estamos conversando, meus irmãos, de um relacionamento entre seres iguais, entre nós, seres humanos encarnados num planeta de provas e expiação. Nós estamos falando de fé, fidelidade e relacionamento. Agora resta uma pergunta para a gente começar a entender a fé. E o nosso relacionamento com Deus? Como é que está? Creio em Deus? E daí? O que muda a minha vida? O que importa em minha vida é eu simplesmente crer em Deus. Porque Deus não pensa como eu. Deus não erra. Deus é absoluto e eu sou relativo. O Senhor do universo é absoluto e todos nós somos relativos. E o difícil no relacionamento com Deus, devido à nossa relatividade, às nossas falhas, é acharmos que a gente pode prever o que Deus quer, pode prever o que Deus vai fazer. Isso é totalmente e completamente impossível. É impossível porque Deus é extremamente seletivo no seu querer. E se assim não fosse, gente, todo esse mundo, todo esse cosmo, todo esse universo seria um verdadeiro desastre. Seria um desastre. Outro dia eu estava ouvindo o Haroldo Dutra Dias falar sobre fé. Esse outro dia tem uns 3 ou 4 meses atrás. E ele fala que a fé é o verdadeiro e o supremo desafio humano. Porque quer queiramos ou não, vai chegar o momento em que vem o teste da fé. Vem o momento do teste da fé. E o grande teste da fé é a nossa entrega total. Lembra do relacionamento entre nós e Deus? Entre relacionamento entre iguais, entre nós humanos encarnados? O nosso relacionamento de pai e filho, de avô e neto, de marido e mulher, se não houver entrega, é apenas fé. Eu creio na minha mulher. Mas como eu me relaciono nessa crença? Nesse acreditar na minha esposa? Como é o outro lado? Como é o relacionamento? Como é a minha fidelidade a Deus? Como é a minha fidelidade à minha esposa, à minha família? Como é, meu irmão, minha irmã, a sua fidelidade a Deus, a sua família, a sua esposa, ao seu esposo? Será que a gente é capaz de se entregar por inteiro a esse outro que é totalmente diferente de nós e é absoluto, e esse outro é Deus? Será que eu, Eduardo, sou capaz de depositar a minha vida, a minha fé, meu relacionamento e entregar tudo a Deus, colocar no cofre de Deus? Figurativo, tá, gente? Tá aqui tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tá nas mãos de Deus. Isso que eu estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça. Agora eu voltei lá na Bíblia do Antigo Testamento, onde está escrito, foi escrito originalmente em Hebreus, lá no Salmo 56, gente. E o Salmo 56 fala para a gente o seguinte: em Deus, cuja palavra eu exalto, no Senhor, cuja palavra eu proclamo, que nós proclamamos, nós espíritas. Nesse Deus eu deposito toda a minha fé, toda a minha fidelidade. Deposito o meu relacionamento com Deus. E nada temerei. E nada temerei. Isso tem que ficar bem gravado na nossa mente, porque Kardec vai explorar isso no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, da maneira magistral de uma inteligência diferenciada que teve a capacidade de perguntar
as perguntas certas, obter as respostas dos espíritos perfeitos para responder as perguntas dele. Então, gente, esse é o grande desafio da nossa fé. É nos entregarmos completamente, é estarmos comprometidos, não simplesmente envolvidos. Está vendo uma diferença nisso aí? Nas grandes corporações, desculpem, mas é uma comparação que vai dar para a gente entender a diferença entre estar comprometido e estar envolvido. As grandes corporações, e eu já passei por esse treinamento na indústria farmacêutica, eles perguntam se a gente está simplesmente comprometido ou envolvido. Aí chegou o professor lá na frente e falou o seguinte exemplo. E o interessante é que o Haroldo Dutra Dias também usa esse mesmo exemplo. Num café da manhã onde o prato está com ovos e bacon, a galinha está envolvida. Deixou o seu ovo e foi embora, cuidar da vida dele. O porco está completamente comprometido, se entregou por inteiro. Dá para entender esse tipo de comparação? Maria se comprometeu com Deus por inteiro. Na hora que o Espírito Superior, que o anjo chegou até ela e falou, explicou para Maria, 15, 16 anos, falando que ela seria a mãe do Salvador da Terra, que ela seria a mãe de Jesus. Olha a responsabilidade dessa maternidade. Ela aceitou e se comprometeu a isso sem fazer nenhuma pergunta. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Relacionamento com comprometimento total a Deus. Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Será? Não lembro em nenhuma passagem bíblica do Novo Testamento, Maria perguntando, e como é que vai ser? O que será de mim? Ninguém falou para Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, o que ela ia passar, que ia ver seu filho morrer na cruz. Que aos 12 anos ele ia se separar delas, deixar preocupado e estaria no templo de Jerusalém. Que o seu próprio filho seria rejeitado dentro da família. E ela acompanharia o martírio do filho. Não se entregou. Ela jamais perguntou. Ela se entregou nesse relacionamento, nessa fidelidade a Deus, totalmente a Deus. E nós? Nós ainda não somos um espírito a nível de Maria. Mas como está o nosso comprometimento, o nosso depósito com Deus? Como é que nós colocamos? Então, eu creio que existe uma história, uma fábula que mostra muito isso. Conta-se que numa cidade do interior havia um sítiozinho muito pequeno onde moravam marido, mulher e 2 filhos. Eles viviam de cultivar a horta e criar uma vaquinha que dava o leite para o sustento, para ajudar o sustento. Certa manhã, apareceram doente o marido e os 2 filhos e ela ficou sozinha. Com o passar dos dias, foi impossível ela dar conta de cuidar do marido, dos filhos, da horta, cuidar da vaca. E de repente todos os mantimentos da casa foram acabando. A única solução que essa mãezinha teve foi ir até a cidade mais próxima, foi andando sem nada, sem 1 centavo no bolso, e entrou numa venda. E ao entrar na venda, ela falou para o dono da venda, seu José, pelo amor de Deus, meu marido, meus filhos e eu estamos passando fome, nossa vaquinha fugiu, não estou dando conta de cuidar da horta e nem de vir aqui à cidade no final de semana para vender a nossa produção. Me vende um pouquinho de comida fiado que assim que eu tiver dinheiro eu pago ao senhor. E o seu Zé falou para a senhora que fiado de jeito nenhum. Não venderia mesmo, que o problema era dela. Nisso, sentado num banco atrás deles, um rapaz, filho de um fazendeiro, falou para o seu Zé, entrega o que ela quer que eu pago. Ele se compadeceu dela. E o seu Zé, dono da venda, virou para ela e falou assim, toma esse papelzinho, esse lápis, e faça a lista do que a senhora quer e coloque aqui na balança. Ela pegou o papel e escreveu rapidamente
e colocou na balança. Era aquelas balanças antigas de 2 pratos, que tinha que equilibrar com o peso de um lado e os alimentos do outro. Ao colocar o papel em um dos pratos, ele baixou e o outro levantou. O seu Zé falou assim, ó, já que o senhor vai pagar, eu vou colocando os mantimentos aqui, quando o prato abaixar, o senhor paga. E ele foi colocando arroz, feijão, fubá, milho, etc, etc, foi colocando os mantimentos e a balança não se equilibrava. Onde estava o papelzinho continuava abaixo e quanto mais alimentos ele colocava no prato que estava mais alto, esse prato não abaixava. Não abaixava. Aí chegou ao tal ponto que não cabia mais nada, e aquela senhora, em prece, com uma lágrima escorrendo nos olhos, olhando e agradecendo ao Senhor. Foi nesse momento que o seu Zé teve o primeiro momento de bondade naquele dia, foi lá no fundo da venda, pegou um saco e colocou os alimentos. Ela, ao tentar levantar o saco com os alimentos, não conseguiu, porque estava muito pesado. Ele tornou e ao fundo do mercado dele, pegou um carrinho de mão e emprestou para ela. E ela foi embora, agradeceu, e nitidamente ela saiu do armazém orando, conversando com Deus. E assim que ela saiu, gente, isso é só para a gente, vocês não contem para ninguém. Os dois correram na balança para ver o que ela tinha escrito, que colocou no prato que abaixou. E lá estava escrito, meu Senhor, o Senhor conhece todas as minhas necessidades. E eu estou entregando isso em suas mãos. Essa história mostra para nós o grande desafio da fé, que é a entrega a Deus. Ele sabe o que é melhor, ele sabe o que precisamos. E nós estamos aqui num mundo onde precisamos ter a fé de fidelidade que leva a um relacionamento profundo com o nosso Criador. Não estamos aqui de passagem, não estamos aqui de férias. Se a gente for pesquisar no Livro dos Espíritos a famosa questão 132, onde o codificador pergunta qual é o motivo da nossa encarnação, para que a gente reencarna? E a resposta veio direto, que Deus lhes impõe a cada um de nós a encarnação com o fim de nos fazer progredir. Para uns é uma missão, para outros expiação, e ele vai falando das vicissitudes que nós vamos passar na vida. E tudo isso é para o nosso crescimento. Imagina se essa fidelidade a Deus, ele nos criássemos como filhos mimados, que a gente ficasse sentado o tempo todo em casa, sem procurar serviço, sem procurar melhorar a vida, que seria de nós? Nosso cérebro iria atrofiar. Nosso físico iria atrofiar. O mundo não ia progredir. As vicissitudes e as provas fazem parte da fé, da fidelidade, do relacionamento com Deus. Mas com resignação. Está lá no capítulo 5, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente pesquisar. O que é a resignação? Saber passar pelas provas, pelas vicissitudes da vida sem reclamação, sabendo que essa fidelidade, esse relacionamento, essa fé por completo em Deus vai me levar ao crescimento, ao mundo futuro. E todo o ensinamento de nosso Mestre, todo o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo foi relativo aos mundos superiores. Quando Jesus colocou para a gente o Sermão da Montanha, ele não estava falando desse orbe, dessa terra. Ele estava falando todas essas morais, todos esses ensinos morais, dos espíritos que já vivem isso nos mundos ditosos. A moral dele, do perdão, do amor, da caridade, do saber sofrer. Do saber sofrer. De uma fidelidade de entrega total a Deus. Esse é o grande desafio da nossa fé. Kardec, logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa escrito uma lição importantíssima na nossa vida. Ele fala que fé inabalável é só aquela que pode encarar de frente a frente a razão, a ciência, o mundo, em toda e qualquer época da humanidade, não importa.
Nós vamos crescendo com as nossas duas asas do crescimento. A asa da moralidade e a asa da ciência, do conhecimento. O grande problema nosso ainda é que o nosso relacionamento, a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus, ainda estamos muito presos à asa do conhecimento e deixando para trás um pouquinho a asa da moral, do amor, da caridade. O Espiritismo, como consolador prometido, veio trazer para nós de novo essa fé, essa fidelidade de uma maneira mais completa para que a gente possa equilibrar a balança da fé, da fidelidade, do amor com a balança do conhecimento. Essa é a verdadeira fé. E é fácil? Não é fácil. Por isso estamos ainda no mundo de provas e expiação. No capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está intitulado A Fé que Remove Montanhas, e é o título do nosso estudo de hoje. Aí eu me pergunto, quando é que a fé vai surgir em nós? Quando? Porque a fé está presente em cada um de nós, meus irmãos. Não importa a religião, credo, cor, raça, partido político, pouco importa. A fé está presente em cada um de nós desde a nossa criação. Desde a nossa criação. Mas necessita ser desenvolvida. Porque no princípio, fé é apenas acreditar. Depois, com o passar do tempo, entendendo a doutrina espírita, o que os espíritos estão falando para a gente, o que o codificador codificou, ao pleonasmo aí de novo, finalmente a gente começa a vivenciar. E ao vivenciar a fé, estamos vivenciando fidelidade a Deus. Estamos vivenciando comprometimento com essa fé. A doutrina espírita pede de nós isso. E cada vez que a gente acredita, compreende e vivencia, aumenta em nós a responsabilidade. E a responsabilidade, segundo André Luiz, é proporcional ao nosso conhecimento e à nossa vivência. Como é que está a nossa fé? Apenas acreditamos? Já estamos na fase de compreender? Ou estamos na fase de vivenciar para valer essa fé? Porque não é fácil. A fé que transporta montanhas. Em 1995, no dia 2 de novembro de 1995, um casal amigo, Ari e Elvira, lá de Belo Horizonte, me deram um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1995. Me deram com muito carinho, eu peguei o exemplar e guardei na minha estante, com vários outros livros, e larguei para lá. Só em 2000, quando eu tive sérios problemas de saúde, sérios problemas pessoais, que a minha esposa foi à FEAC, e eu comecei a participar muito a contragosto, porque a Luísa me levou, que eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo e abri ao acaso no capítulo 19. Abri ao acaso no capítulo 19. E no capítulo 19, começa contando a história daquele pai que chegou perto de Jesus. Detalhe, Jesus estava descendo do Monte Tabor, onde ele deixou transparecer um pouquinho da luz, onde ele se transfigurou de tal maneira que Lucas fala que nenhuma lavadeira conseguiria lavar as vestes de Jesus de tão branco. Naquele momento, no Monte Tabor, Jesus quebrou uma série de circunstâncias que estavam sendo entendidas de maneira errada, porque apareceram para Jesus Moisés e Elias. E junto de Jesus estava Pedro, João e Tiago. Mas isso não é o nosso assunto de hoje. Mas ao descer do Monte Tabor, Jesus encontra esse pai, desesperado, contando para Jesus, se jogou aos pés do mestre, falando: Mestre, o meu filho está endemoniado, o demônio tomou conta do meu filho, ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água, e os seus discípulos não conseguiram curá-lo.
Isso que eu estou contando está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, no item 1, que foi a primeira coisa que eu li, e está exatamente de acordo com o Novo Testamento em Mateus, no capítulo 17. Kardec tirou esse texto de Mateus, no capítulo 17. Tendo acontecido isso, os discípulos, os outros 9, Jesus tinha subido o Monte Tabor com 3. João, Tiago, Pedro, João e Tiago. Ficaram 9. Os outros 9 chegaram perto de Jesus, assim, em particular, escondidinho, e perguntaram: Mestre, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Vocês lembram da resposta de Jesus? No Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador colocou exatamente assim. Foi por causa da incredulidade de vocês, que se vocês tivessem, em verdade eu digo para vocês, se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer para essa montanha: transporta-te daí, e ela se transportaria. Transportaria. E ele complementa essa frase, que poucos de nós dá atenção. A gente fica pensando: se eu tiver a fé do tamanho de uma semente de mostarda, eu vou mandar a montanha sair, ela sai. Mas ele termina a frase da seguinte maneira: e nada vos seria impossível. Se a gente tivesse fé, a gente falaria para a montanha sair, ela ia embora. Deslocava a montanha. E nada nos seria impossível. Se a gente tivesse a fides, a fidelidade, um relacionamento com Deus, nosso Pai, do tamanho que tem Jesus. Chegaremos a isso quando formos espíritos relativamente puros. Mas estamos a caminho. O que Allan Kardec nos explica nesse capítulo maravilhoso do Evangelho segundo o Espiritismo, da fé que transporta as montanhas, ele começa nos falando dos benefícios da fé. Logo no item 2, que as montanhas, os benefícios que a fé faz para a gente, que a montanha que a fé está deslocando da nossa vida são as nossas dificuldades e resistências. Isso é a nossa má vontade. Em suma, a má vontade com que se depara a grande maioria dos homens, dos seres humanos, mesmo quando se trate das melhores coisas, de ajudar o próximo, fazer a campanha, subir e descer morro no domingo com sol, com chuva, estudar, ser luz íntima e para quem está em nossa volta, ser luz desse relacionamento. E esses benefícios da fé, removendo as montanhas da gente, continua Allan Kardec aí no item 2, são os preconceitos da rotina, a preguiça, o interesse material acima de tudo, o interesse também por ter fama, por ter prestígio, mesmo entre nós expositores. Cuidado, Eduardo. O egoísmo. Se a gente conseguisse tirar o egoísmo de nossa vida, está lá na questão 913 do Evangelho do Livro dos Espíritos, de onde derivam todos os males. Simplificando, examinai cada um dos males, vocês verão de onde derivam todos os vícios. Verificai cada um dos vícios, vocês vão ver que eles derivam do seu egoísmo. O germe do vício está no egoísmo, no nosso egoísmo, na nossa cegueira, no nosso fanatismo, de paixões orgulhosas. É isso que a fé, é esse que é o benefício da fé. Quanto fidelidade e relacionamento com Deus, com Jesus, são essas montanhas que a fé tira de dentro da gente. O caminho só é isso, esses vícios, essas montanhas atrapalham a gente no nosso caminho para o progresso espiritual, atrapalham o próprio progresso da humanidade. Fazendo um resumo de tudo que está ali nesse capítulo 19, de tudo não, de um pedacinho, a gente pode ver da seguinte maneira. O que é fé, o que é presunção? Allan Kardec faz um resumo disso no item 4. Fé é depositar, entregar a minha mão, toda a minha vida em Deus. Olha o Salmo 56 do Antigo Testamento. E vem lá Kardec e fala: fé é depositar mais confiança em Deus do que em mim próprio. Presunção, orgulho é depositar confiança mais em mim do que em Deus.
É muita presunção. Quem tem fé, fidelidade, relacionamento com Deus, é uma pessoa que é calma, que é paciente, que é humilde. Não humilde no sentido de se deixar humilhar, de se deixar maltratar. Humilde no sentido de humus. Humus é o que fica às margens do rio Nilo após a enchente. E eles descobriram que essa substância humus, quando adicionada nas plantações, as plantações cresciam mais rápido, mais bonitas, mais viçosas, os frutos eram melhores. E a palavra humildade vem de humus, da gente melhorar o meio que a gente vive. Humildade é isso, ser melhor. Já quem não tem fé, que tem presunção, é uma pessoa normalmente nervosa, violenta e orgulhosa. Quem tem fé, quem tem fidelidade e relacionamento com Deus, é calmo, paciente e humilde. Tem gente assim? Chico Xavier, Divaldo Franco, Madre Teresa de Calcular, Francisco de Assis. Precisa mais? Esses são os famosos. E quantas pessoas humildes vivendo aí em nossa terra, em nossa Juiz de Fora, são assim. Quantas mães estão vivendo verdadeiros pesadelos com filhos drogaditos, com filhos fazendo o que eu não devia e continuando calma, paciente, humilde, de coração aberto, recebendo esses filhos de volta. Vivendo a verdadeira missão de mãe. E de que maneira, gente, será que a gente compreende a fé? A compreensão que a gente tem da fé, me parece que vai depender do grau de maturidade espiritual aonde nós estamos, do grau de maturidade espiritual que eu, Eduardo, tenho alcançado, que você, meu querido irmão, querida irmã, tem alcançado. É a maneira que a gente entende a fé. Que a fé pode ser ingênua ou infantil. Tem a fé que está ainda na fase do desenvolvimento das emoções. Tem a fé que é razão, intelecto. Tem a fé da fase espiritualizada. A fé ingênua infantil é aquela que simplesmente crê em tudo que acontece. Tudo que acontece. Ah, isso é de Deus. Ah, meu Deus, são os espíritos. Que bonitinho. Acredita nos maiores absurdos. Isso leva a fanatismo. Na fé, na base do desenvolvimento das nossas emoções, nós vamos colocando... Como é que Kardec explica isso? Quanta gente já deixou de ser espírita porque um orador famoso, um médium famoso, cometeu um erro. Eu estava preso, a minha emoção, o meu sentimento estava preso não em Deus, não na fidelidade a Deus. Mas no exemplo daquele homem que mesmo famoso, mesmo um grande médium, é um homem, é falho. Quantos católicos hoje estão falando mal do Papa porque ele perdeu a paciência e empurrou uma senhora, mas ele é humano. Ele é humano. Isso está no desenvolvimento de emoções ainda as nossas que ainda não conseguimos analisar. Vem a fé do razão e intelecto que Kardec começou a nos ensinar quando ele começou, no momento, a preparar a doutrina espírita, a codificar. Ele foi lá com a razão, com o intelecto, com a inteligência, viu o porquê das mesas girantes. Se tinha fraude. Começou a ver que perguntas inteligentes tinham respostas inteligentes. Começou a descobrir que existia na realidade a vida após a vida. Ele mostrou que para ver bactérias a gente precisa de um microscópio. Mostrou que para que a gente veja o mundo espiritual, o microscópio somos nós médiuns. Com o que vemos, com o que sentimos e com a nossa vivência em Deus. Por fim, vem a fé espiritualizada. É a fé onde a gente não precisa de mais nada para crer, mais nada para acreditar. Simplesmente vivenciamos plenamente a nossa fé. Isso será quando a gente for espírito puro. Ô, gente, na hora que for chegar a minha hora de parar, alguém entra aí e me fala, por favor, tá? Alguns benefícios a mais da fé. Transpor obstáculos. Lá no item 3 do capítulo 19, Allan Kardec fala para a gente que
A fé nos dá a certeza e a confiança da gente atingir determinado fim. Porque a fé nos dá uma espécie de luz, de lucidez, com que faz que a gente veja lá na frente o que a gente quer alcançar e os meios que eu tenho que usar para alcançar aquilo. A fé deixa de ser um simples sonho para ser uma meta de vida. Sonho, um dia eu vou fazer isso. Um dia eu vou conhecer Paris, por exemplo. Estou sonhando. Sabe quando eu vou? Nunca. Sonho, desejo. Se eu transformo esse sonho, esse desejo em meta, eu quero conhecer Paris. Qual o caminho? Qual o dinheiro que circula lá? Quanto eu vou gastar para ficar lá uma semana, 15 dias e um mês? O que eu tenho de aprender para me comunicar? Vou fazendo isso a passo e determino que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu já terei o dinheiro suficiente para ir e o conhecimento para andar em Paris, conversar em Paris. Está vendo a diferença de fé e sonho, de sonho e meta? A diferença de simplesmente crer e ter fé de fidelidade e relacionamento com Deus, colocar para frente, a certeza e a confiança de atingir o fim. Está lá no item 3 do capítulo 19. A fé quanto à intensidade, a gente pode imaginar que quando essa fé é sincera é verdadeira, é sempre calma. Faculta a paciência, porque dá a capacidade de esperar. Tudo na vida temos que ter paciência. A semente está presa, plantada lá no fundo da terra. Pacientemente ela vai brotando, procurando a luz, crescendo. Essa semente de mostarda se torna uma árvore grande. A semente daquele carvalho que é imenso já foi pequenininha. Nós já fomos 2, um espermatozoide, um óvulo microscópico que se juntaram. A paciência de 9 meses, a semente crescendo pacientemente com nossa mãe. Isso, de maneira geral, é assim. A paciência na vida. Paciência é a ciência da paz interior. Da paz interior. E tem o ponto de apoio, essa fé quanto à inteligência, na intensidade, na nossa inteligência, na compreensão das coisas. E para isso, de novo, o codificador do Espiritismo chama a nossa atenção. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. E o segundo, espírita, instruí-vos. Eis o segundo ensinamento. Nada imposto, sugerido, é ensinado. Porque quando é assim, essa compreensão dessa intensidade vai nos levar a ter certeza que nós vamos chegar no objetivo que a gente quer. Porque quando a gente tem a fé vacilante, incerta, resulta hesitação. E essa hesitação é que nos faz cair nas provas do dia a dia. Que as provas são coisas, são vicissitudes que vêm de fora para dentro. E essa hesitação é que vão se aproveitar os adversários da gente. Os adversários que a gente tem que combater. Os de fora e os piores e os mais difíceis adversários que a gente tem de combater. O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Porque essa fé vacilante, incerta, ela não procura os meios de vencer os obstáculos. Porque não acredita que eu possa vencer, eu não acredito em Deus e nem em mim mesmo. A minha baixa autoestima. Kardec fala pra gente que a calma na luta diária é sempre um sinal de força e de fé. E aquele que tem confiança e aquele que tem violência, ao contrário, denota fraqueza, porque duvida de si mesmo, agride porque não tem argumento. Fé cega é aquela que nada examina, que aceita tudo. Fé raciocinada é aquela que se baseia na verdade e garante o futuro. É a fé no porvir, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé quanto à intensidade, ela pode ser robusta, que dá perseverança. A fé confiante, na qual a gente tem confiança no cumprimento de uma coisa, o cumprimento de uma coisa. Eu tenho confiança que eu vou conseguir vencer essa encarnação.
da melhor maneira possível. Que o meu objetivo na encarnação, como qualquer um de nós, é o progresso moral. Está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Finalizando, que eu acho que está na hora, né? Na Epístola de Tiago, no capítulo 2, item 26, o apóstolo Tiago fala da seguinte maneira para a gente. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras também é morta. A grande obra da fé é fidelidade e relacionamento com Deus. Aí nós vamos entender por que Jesus falou. Simplificou todas as leis de Moisés e falou: crer em Deus acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem é o próximo? É aquele que está mais pertinho da gente mesmo. Começa dentro da nossa família. Mas eu não consigo amar ao próximo se eu não tenho fé, fidelidade e relacionamento comigo mesmo. Se eu não me relaciono com o próximo que é igual a mim. Como eu vou relacionar, ter fé e fidelidade com o ser absoluto, Criador de tudo, Pai amoroso e bom que é Deus. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, voltando lá no capítulo 19, item 11, Kardec fala para a gente que a fé para ser proveitosa, ela tem que ser ativa, não tem que ficar adormecida. Não basta crer, não basta acreditar, tem que se relacionar. Finalizando. De novo, vou voltar para uma cidade pequena, que existia apenas um centro espírita. Eu acho que já contei essa história presencialmente aí no Irmã Sheila. E teve uma seca muito grande. Muito tempo sem chover, já estava faltando água, e os médiuns desse centro espírita se reuniram, chamaram o mentor para ver o que podiam fazer com a seca. E o mentor falou para eles que se eles fossem ao pé daquela montanha ali perto e fizessem uma oração com fé, que choveria. Assim reuniu aquele pessoal do centro espírita no outro dia cedinho, 5 horas da manhã, foram para o centro espírita, foram para a montanha, para o pé da montanha, rezaram e foram para casa. Passada uma semana não choveu, tornaram a evocar o protetor, o benfeitor do centro espírita, e ele falaram para ele: aqui, seu protetor, não choveu. O protetor falou para eles: porque vocês não oraram com fé. Como é que o senhor pode saber disso? Eu estava lá e vi que vocês não oraram com fé. Se vocês orarem com fé, vai chover. Tudo aquilo que pedires, voltaram no outro dia. E tinha gente que se ajoelhava, tremia as mãos, tremia os lábios. Aí já foi o centro espírita, metade da cidade, que a situação estava preta. Rezaram, voltaram mais uma semana e não choveu. Tornaram na terceira semana a convocar o mentor do centro espírita. Falaram para ele: o senhor não é mentor, o senhor é obsessor, que o senhor está enganando a gente. O senhor mandou a gente no sopé da montanha rezar com fé e nós fomos e não choveu. E o mentor falou assim: vocês não oraram com fé. Como não oramos? Oramos sim, fulano até tremia. E o mentor falou para eles: eu não vi ninguém de galocha, guarda-chuva, sombrinha, chapéu. Assim é a fé. A entrega e a certeza que a gente vai conseguir. Nos entregarmos na mão de Deus inteiramente, completamente. Porque quem sabe o que é melhor é isso. Mas isso é com o tempo. Isso é com a vivência. E assim, irmãos, o irmão Sheila, pedindo desculpa, porque eu me enrolei aqui com a internet para entrar, agradeço vocês a paciência de ouvir. E rogo a Jesus de coração que aumente a nossa fé, a nossa fidelidade. A Maria, nossa Mãe Santíssima, aos anjos da guarda, os espíritos protetores de cada um de nós, aos espíritos protetores do Brasil, que abençoem, que ilumine os nossos dirigentes, que abençoe e que ilumine de maneira especialíssima cada médico, cada enfermeira, cada atendente que estão lutando com bravura para vencer essa pandemia. E a nós, que a nossa fé, que a nossa fidelidade, quando posta à prova, possamos ser luz, iluminando o nosso caminho, da nossa família e da humanidade.
Sei conosco, Senhor Jesus, agora e sempre. Muito obrigado a Jesus e muito obrigado a vocês. Concluo aqui agora? Ana Maria, dá o 10 para Jesus. Para mim não, obrigado. Mas dá para Jesus. Tchau, gente. Fiquem com Deus.